A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 e seguintes. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, nós retomamos hoje, na reflexão do Evangelho, esse texto de São Mateus, do capítulo 18, porque hoje nós temos uma festa litúrgica em honra dos santos anjos da guarda. Nós temos os anjos, que são temos os arcanjos, temos os serafins, os querubins, as potestades. Então, nós temos toda essa corte celeste. São espíritos criados por Deus, que vivem na contemplação da face de Deus, como a gente ouviu no Evangelho. E esse texto de São Mateus trata de um discurso eclesiástico que Jesus fez. O melhor eclesial é um discurso sobre a igreja, sobre o nosso relacionamento como batizados, como discípulos de Cristo. E inicia-se com uma pergunta que é o reflexo de uma mentalidade de quem não se deixou ainda evangelizar. E essa pergunta é feita pelos próprios discípulos, que se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus iniciou a sua vida, a sua pregação, dizendo que o reino de Deus está entre nós. Chegou para vós o reino dos céus. E na mentalidade do povo, era um reino igual aos outros aqui da terra, de competições, de domínios, de perseguições, de honrarias, de acúmulo de bens, de riquezas, de dominar, de subjugar, de guerrear. Por isso que tinha que ser um reino armado com exércitos. Então essa era a mentalidade. Os discípulos estavam dentro desse contexto e esperavam que alguém viesse para assumir. Eles achavam que essa promessa de Deus era nesse sentido, um reino político, econômico, que traria divisas melhores para uns, deixaria outros sem nada. É como a gente vê hoje no mundo, a desigualdade social, os exílios, os êxodos também, os imigrantes. Só aqui no Brasil
já entraram da Venezuela, fugindo lá da ditadura, mais de 3 milhões de venezuelanos sendo refugiados. O Brasil já tem 208 milhões de brasileiros e acolhe ainda os estrangeiros que procuram abrigo. Então é toda uma situação. E dentro desse contexto, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior. Já estavam interessados em também pegar posições, cargos, né, prestígio, ganhar recursos, acumular riquezas para si. Mas Jesus desmantela o esquema. Jesus fica mostrando que nós não podemos pensar com as categorias mentais do mundo, porque o reino de Deus é um reino dos pequenos, dos humildes. Então Jesus tomou uma criança, coloca no meio deles e diz que se você não se converter, se você não assumir na sua vida uma atitude de despojamento, de simplicidade, de candura, de pureza de alma, como uma criança, você não vai entender o que é o reino de Deus que está entre nós e nem vai também participar. Porque Deus dá, mas exige de nós um entendimento e uma participação. Aí Jesus diz: quem se faz pequeno como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a gente entende que Jesus diz que os mais importantes são os sem importância. Quem é que valoriza uma criança? Quem é que valoriza um pobre, um fraco, um ignorante, um exilado, um excluído? Pois bem, esses são amados de modo especial por Deus. E eles são tão importantes para Deus a ponto de terem a proteção de seus anjos. E aqui a gente podia entender que os anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram com frequência aqueles que exerceram o papel como mensageiros de Deus e se manifestam nas situações concretas das pessoas. E a igreja ensina, muita gente pergunta, existe anjo? Então, olha, a igreja ensina que Deus destinou a cada pessoa um anjo que a protege e acompanha ao longo da vida. No Catecismo da Igreja Católica, a gente encontra no número 334, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Isso também a gente encontra na Bíblia. O culto aos anjos da guarda estava primeiramente ligado ao de São Miguel. E a partir do século XVI, figura como festa própria em muitas igrejas. Essa solenidade ou festa, ela foi introduzida desde 1615 na vida litúrgica da igreja. E para concluir, a gente sugere a reza ou a recitação do Salmo 8. Leiam o Salmo 8 na Bíblia, todinho. E lá você vai encontrar que de todas as criaturas de Deus, mais importante é o homem. E Deus o colocou um pouco abaixo dos anjos. Pronto, isso aqui é muito importante. Seria assim um resumo para este dia em que celebramos os santos anjos da guarda. Oremos. Ó Cristo, que nos orientais sobre a presença e a assistência dos anjos em favor dos pequeninos do reino de Deus, fazei que nos deixemos conduzir por tão solícitos servidores do Pai Celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir
São Mateus capítulo 18, versículo 1 e seguintes. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.